Paz a todos, espero que todos estejam bem. Deus abençoe o seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Amados, nas cartas de Deus de hoje eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração, que é uma pergunta. Os humilhados serão exaltados? Primeiro eu quero ler aqui na palavra do Senhor, que está em Lucas 18, do 10 ao 14, que diz assim: Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Só até aqui. Bom, essa palavra aqui em Lucas, né? Fala aí de duas pessoas, uma pessoa muito religiosa, que comenta aí do que ele faz, que ele dá os dízimos, que ele não é injusto, que ele não é um publicano, né? Não é uma pessoa aí que não conhece a Deus. E tem um publicano que, por outro lado, não tem nem a... Ele não se sente digno nem de estar ali onde ele está orando, pede perdão a Deus, confessa que ele é pecador, pede a misericórdia. E o que isso tem a ver com esse título, né? Se os humilhados serão exaltados. Primeiro que essa frase não está na Bíblia. Se vocês pesquisarem aí na Bíblia, essa frase não existe dessa forma na Bíblia. Os humilhados serão exaltados, porque se a gente parar um pouco para pensar, quem são os humilhados? Quem são os humilhados? A gente conversa com as pessoas e cada um tem os seus problemas, as suas batalhas, as suas lutas, né? E já parou para reparar que sempre alguém se sente injustiçado? Sempre alguém foi atacado? Sempre alguém passou por algum tipo de injustiça? Mas será mesmo? Será se fosse assim, então todos estão certos ou todos estão errados, né? Será mesmo que todo mundo recebe ataque e todos os ataques são legítimos? Então, na verdade, faz muito mais sentido, né? A palavra aqui como está descrita em Lucas. E tem outros versículos aqui em Lucas mesmo, né? Em outras passagens da Bíblia que diz assim mesmo, que aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado. Então, o que se exalta aqui, como esse fariseu, né? Como esse fariseu que acha que o que ele faz é o que vai fazer com que ele seja justificado perante a Deus, né? Nós não somos justificados perante a Deus pelas nossas práticas, pelos nossos atos. Nós somos justificados pela misericórdia de Deus, que é o que o publicano aqui pediu. O Senhor tenha misericórdia de mim. Não é pelo que você faz, que a gente vai ser justificado perante a Deus. É pela misericórdia dele. O que a gente faz dentro da palavra, o que a gente faz em obediência, o que a gente faz buscando a Deus, a gente faz em gratidão, seguindo a sua palavra.
seguindo os mandamentos que Deus deixou. Mas ainda que a gente siga à risca, o que é praticamente impossível, porque todos nós somos pecadores. Ainda que a gente siga à risca tudo que está na palavra do Senhor, não é isso que vai te justificar perante a Deus. O que vai te justificar perante a Deus é a misericórdia dele para cada um de nós. Então, mais vale aqui o que o publicano falou, né? O que ele clamou, ele se humilhou perante a Deus. Ele se humilhou pedindo clemência e Jesus falou, né? Esse é o justificado, aquele que se humilhou, não o que foi humilhado, que é muito relativo, né? A gente já fui humilhado, mas será mesmo que quem te humilhou estava com a razão? Será que você estava com a razão, né? Por aquele que te humilhou? Ou será que aquele que te humilhou estava com a razão? Que pode prestar atenção. Toda vez que alguém vem reclamar de alguém, a pessoa está se vitimizando ali, né? Ela está se colocando no papel de vítima, de humilhado, de agredido. E pode ser que seja, mas pode ser que não, pode ser a visão dela. Então, essa palavra é muito forte, né? Que se a gente quer alcançar as coisas do reino de Deus, não é sendo humilhado que a gente alcança, mas é se humilhando. E o se humilhar aqui não é no sentido figurado da palavra, né? Se humilhar perante as pessoas, se humilhar perante situações, mas é se colocar diante de situações. Aqui o publicano admite a fraqueza dele, admite que ele é pecador e clama a Deus. A humilhação dele aqui é admitir que Deus é maior que ele e clamar ao perdão de Deus. No nosso dia a dia, o nosso se humilhar, de fato, não seria uma humilhação, na verdade, mas seria uma consciência de que se nós queremos andar nos caminhos de Deus, queremos fazer as coisas no caminho de Deus, nós temos que perdoar mesmo quando a gente não tem vontade, mesmo quando a gente acha que aquela pessoa não merece ser perdoada, até porque não é a gente que julga quem merece e quem não merece. Nossa missão é seguir a palavra de Deus e perdoar. Ah, mas eu fui atacado, fui agredido, fui humilhado. Pela palavra de Deus, nós temos que perdoar até os nossos inimigos. Então, o perdão é uma forma de admitir que a gente precisa seguir a palavra de Deus e uma forma de, não de humilhação, mas uma forma de humildade, né? Humilhação aqui nesse sentido é ter humildade mesmo, né? Não é se humilhar, se rasgar para pessoas, mas se humilhar e não rasgar as vestes, como a palavra diz, mas rasgar o coração perante a Deus, tá? Então, é muito relativo quem está certo, quem está errado, né? Então, diante de uma situação que você se sentiu ferido, se sentiu agredido, qual é a sua postura diante disso? O que você, que foi, se sentiu ofendido, agredido, vai fazer? É o que você vai fazer que vai fazer a diferença. Você vai lá e vai atacar aquela pessoa? Você vai baixar a cabeça e não fazer nada? Diante de uma situação dessa, né? A pior coisa que a gente pode fazer é não fazer nada. De fato, quando os ânimos estão acirrados, quando a gente está nervoso, é a pior hora para tomar uma decisão. Mas diante de uma situação dessa, se omitir é a pior coisa, né? Porque a gente se omite, perde a oportunidade de dizer o que é algo que poderia resolver aquela situação, algo que poderia, que vocês poderiam entrar num tipo de acordo, fechar algum acordo, você se calar é a pior situação. Então, primeiro ponto, converse com essa pessoa, né? Isso é uma forma do que está na palavra, né? O que se humilhar será exaltado. Então, você admitir que você também pode estar errado. Você também pode estar errado, mesmo diante daquela pessoa que te agrediu verbalmente ou até fisicamente, né? Você também pode estar errado. E aí, o se humilhar aqui é ter humildade de resolver o problema com aquela pessoa, não se calar e. Porque aí a outra pessoa pode pensar o que ela quiser.
Então, ter coragem, isso é uma atitude de coragem, né? A gente acha que ter coragem é ir lá e brigar com a outra pessoa, bater na outra pessoa. Isso não é ter coragem, isso é, dependendo da força que a pessoa tem, né? Se é uma pessoa mais forte, é um sinal de covardia, né? Você tem mais força e vai lá e agride o outro que tem menos. É um sinal de covardia, não é sinal de coragem. Sinal de coragem é enfrentar os desafios, é perdoar, mesmo sem querer, é negociar, conversar e chegar numa solução daquele problema. Isso é coragem. Porque diante de um fato, né, quem é a vítima? Quem errou, né? Quem foi a pessoa que errou? Muitas vezes a gente fala, ele errou comigo, ele fez isso comigo, ele fez e tal. E pode ser que você também tenha errado. Diante de um conflito, não tem só quem está certo e só quem está errado. Não tem dois lados. Um está sempre certo, o outro está sempre errado. Diante de um conflito, os dois erraram. As pessoas envolvidas erraram. Por isso que o conflito é gerado. E se nós pensarmos dessa forma, que nós somos sempre injustiçados, que a culpa é sempre do outro, nunca nossa, a gente cai no caso aqui do fariseu. Eu não faço o que eles fazem. Eu não sigo os caminhos que eles seguem. Eu não sou injusto. Será mesmo que não? Será que você é tão perfeito assim? Ou eu? Será que eu sou tão perfeito assim que não admito que eu também posso estar errado? Que nem sempre eu sou a vítima? E que ainda que eu seja, como que eu vou resolver esse problema? Será que a culpa é sempre do outro? Já aconteceu alguma situação com você que você foi injustiçado e você esperava que aquela pessoa viesse te pedir desculpas e ela nunca veio? Ah, é a arrogância dela, ela agiu como esse fariseu, ela me humilhou e não teve nem a humildade de vir me pedir desculpas. Já parou para pensar se você fosse lá pedir desculpas para essa pessoa? Nossa, Ricardo, que absurdo que você está falando. A pessoa me agrediu e eu vou lá pedir desculpas? Sim. Você quer resolver o problema? Você quer ter algum tipo de relacionamento ainda com essa pessoa? Essa pessoa é importante para você? Experimenta você ir lá, ir até lá e pedir desculpa para essa pessoa, mesmo que você, na sua visão, ache que ela que tinha que te pedir desculpas. Faça esse teste de desafio. Te desafio, porque isso é se humilhar para ser exaltado. Isso é se humilhar para ser exaltado. Aqui, na prática, é isso. Você, diante de uma situação que você se acha um agredido, você se acha um humilhado, não é humilhado que vai ser exaltado, mas é o que se humilhar. É o que está na palavra. Tem coragem de fazer esse teste? Tente fazer esse teste. Deixe Deus te surpreender. Então, mas, nossa, isso de fato é humilhante. Eu chegar para uma pessoa que me agrediu e eu pedir desculpas para ela? Uhum, isso mesmo. Experimenta. Experimenta, porque será que você estava mesmo certa? Tudo bem, não é para ter agressão nem física, nem verbal, nem mental, nem espiritual. Mas acontece. A palavra de Deus diz que no mundo havereis aflições, que seremos atacados por pessoas, por tudo que você possa imaginar. Mas a sua conduta, a minha e a sua conduta diante dessas situações é o que vai fazer a diferença. Se você quer resolver os problemas, se você quer seguir o que está na palavra do Senhor, de se humilhar para ser exaltado, é dessa forma. Passou uma situação, tente resolver o problema conversando, negociando e muitas vezes tendo que pedir desculpa para alguém de que na verdade a pessoa deveria, na sua visão, né? A pessoa deveria pedir desculpa para você. Vai lá e pede você para ela. Faça esse teste. Eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com o resultado. É impressionante, você vai se surpreender com o resultado.
Espero que essa palavra toque no seu coração. Se te incomodou, é um bom sinal. Se você se sentiu incomodado de ter que chegar em alguém, pedir desculpa para aquela pessoa que deveria pedir desculpa para você, se você se sentiu incomodado com isso, é um sinal que você vai refletir sobre isso. Reflita, deixe Deus te surpreender. Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.